Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre a pobreza na Argentina, que caiu de forma avassaladora, tá? Olha que beleza isso. Até os jornais brasileiros da mídia tradicional socialista estão tendo que baixar a cabeça e reconhecer a vitória do Milei. É o que eu falo para vocês, o libertarianismo, o anarcocapitalismo é quem está indicando o caminho. Olha o Trump lá nos Estados Unidos com o socialismo de direita dele. Tá indo bem de lado, né? Melhora algumas coisas, é criticado em outras, não sabe para onde é que vai. Ele não tem uma resposta, ele está apostando no mercantilismo, uma coisa ultrapassada, não tem esse negócio de conquistar mercado por aumentar tarifa. Isso é coisa que não resolve problema nenhum em lugar nenhum do mundo. Isso é socialismo de direita. O Milei não, o Milei tem respostas, ele tem o caminho para onde que tem que ir o mundo. É com estados menores, é com mais liberdade na sociedade civil, é deixar a economia avançar. Olha só, há um risco nesse momento, quando você faz reformas desestatizantes, né, reformas de diminuição do tamanho do Estado, em economias que são viciadas em gasto governamental, como é o caso da economia argentina, como é o caso da economia brasileira. Como tem muito gasto governamental na economia, quando você diminui esse gasto, quando você corta o tamanho do Estado, num primeiro momento, você tem problemas, realmente tem problemas. Lá na Argentina você tinha subsídio de conta de luz e conta de gás. As pessoas pagavam menos, porque o Estado pagava uma parte da sua conta de luz, pagava uma parte da sua conta de gás. Só que isso é uma coisa insustentável, você tem que cortar esses subsídios. Num primeiro momento é ruim, aumentou a pobreza lá na Argentina num primeiro momento. Era o risco que eu falava para vocês, o Milei vai fazer reformas, num primeiro momento a situação vai piorar, não era só eu que falava isso não, o próprio Milei falava. No hay plata, era a frase do Milei sobre isso, né? Não tem dinheiro, temos que cortar, não tem jeito, né? Num primeiro momento vai ser ruim, mas se o pessoal conseguisse, ele conseguisse segurar a coisa durante um momento ruim, depois é correr pro abraço, e é o que está acontecendo agora, já está com redução da pobreza enorme, porque depois desse choque inicial, a sociedade começa a se reestruturar com mais liberdade, e aí você tem um crescimento muito mais sustentável. Até os jornais socialistas brasileiros estão tirando o chapéu para o Milei, meu amigo. Eu acho que bateu, o pessoal entendeu, o caminho é o libertarianismo, o caminho é o anarcocapitalismo. Essa notícia foi sugerida por Tibiano Raiz, servidores públicos pró-liberdade e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, como eu falei para vocês, eu acho que é um grande erro esse negócio de dizer que todo mundo da direita é a mesma coisa. Bolsonaro não é o mesmo que o Trump, não é o mesmo que o Milei, não é o mesmo que Orbán, não é o mesmo que Le Pen. O que acontece no mundo é o seguinte, a esquerda está perdendo força, isso é verdade. As soluções baseadas em Estado grande estão vendo que não, a população está vendo que não resolve nada. Estado é uma entidade que rouba a sociedade e não produz nada de retorno. Então as pessoas estão percebendo, elas querem alternativas. E aí estão surgindo alternativas. As alternativas que surgem são anti-establishment, anti-sistema. Aí você tem o Trump lá nos Estados Unidos, você teve o Bolsonaro aqui no Brasil, o Milei na Argentina, na França, Le Pen, enfim, tem vários desses candidatos em todo o mundo, né? Mas é um erro achar que todos eles são a mesma coisa. E eu já falei para vocês, o Milei é o cara que tem as respostas, é o cara que tem o caminho daqui para frente. O Trump me parece mais confuso que o Lula, né? Ele está lá fazendo as medidas dele, algumas coisas que ele faz são extremamente corretas, acabar com o USAID 100%, acabar com o Departamento de Educação, putz, 1000%, parabéns Trump. Ele está com um projeto lá também, eu vou falar em outro vídeo sobre isso, de desregulamentação do setor imobiliário nos Estados Unidos para diminuir o preço de imóveis, que eu acho que ele está acertando também um monte de país querendo proibir pessoas de comprar imóveis, não sei o que lá, para diminuir o preço dos imóveis. Não, desregulamenta, é a melhor coisa. Rapidamente resolve o problema. Mas enfim, mas por outro lado, o Trump também erra nesse negócio de tarifa, de achar que, porque a balança comercial com o Canadá é negativa, os Estados Unidos compra mais do Canadá do que vende para o Canadá, isso é dar dinheiro para o Canadá. Não, não é, porque as mercadorias vêm do Canadá para os Estados Unidos, então os Estados Unidos também tem ganho de valor nessa história. É um erro encarar a coisa só pelo lado do dinheiro, né? Comércio é bom de qualquer jeito, é bom comprar, é bom vender também. Então, ou seja, o Trump tem errado muita coisa nesse aspecto.
aspecto. Bolsonaro acertou muita coisa aqui no Brasil, diminuiu o tamanho do Estado também. Mas também tem algumas coisas do Bolsonaro que eu não concordei com ele não, né? Esse elogio à ditadura de 64, eu nunca vi isso com bons olhos. A ditadura foi uma ditadura de esquerda, não foi ditadura de direita. Se fosse uma ditadura de direita, você poderia até falar alguma coisa, né? Ditadura nunca é bom, mas você poderia até falar que pelo menos na parte econômica foi bom, mas nem isso, né? Foi ruim em todos os aspectos da ditadura militar brasileira. Enfim, o Milei é o cara que tem as respostas, é o cara que está indo no caminho certo, que tem um projeto para o país dele. E olha como é que começa a dar fruto isso daqui. Ó. A Revista Oeste, você pode falar assim, mas a Revista Oeste já é meio de direita, né? Mais ou menos, né? Porque é russete pra caralho esse pessoal aqui. Mas a Argentina registra queda forte na taxa de pobreza. Já é um elogio, né? Mas não é só eles não aqui. Ó. O Poder 360 elogiando a Argentina, CNN elogiando a Argentina, Gazeta do Brasil também é mais à direita, né? Folha de São Paulo elogiando a Argentina, todo mundo elogiando a Argentina, por quê? Porque realmente tem motivos para elogiar, né? O Milei pegou um país com uma pobreza enorme e num primeiro momento a pobreza cresceu. Isso era a grande crítica do pessoal, não porque o Milei está melhorando a inflação, está acabando com a inflação, mas está aumentando a pobreza. Os argentinos estão na pobreza, estão na miséria, 50% de pobreza, não sei o que lá. É preciso ver que muito dessa pobreza veio justamente da inflação, tá? Não existe nenhum mecanismo social que cause mais pobreza do que inflação. Porque a inflação, como eu já expliquei para vocês, ela afeta muito mais os pobres do que os ricos. O rico, meu amigo, o rico protege o dinheiro, investe o dinheiro, leva o dinheiro para o exterior, compra dólar, compra Bitcoin, compra criptomoeda. O rico dá teu jeito, meu amigo. O pobre não tem jeito. O pobre pega o salário dele, aquilo ali tem que ser comida, tem que ser transformado em comida, porque ele tem que comer para viver, não tem outra alternativa. E aí, quando você tem o dinheiro só para o seu gasto, quando você gasta todo o seu dinheiro, a inflação te come completamente, né? É o pior imposto de todos, é o imposto inflacionário. E é por isso que eu falo que o Lula erra tanto no Brasil. O Lula fica com esse papo de que, não posso cortar gastos do governo porque estou prejudicando os pobres. Não, você tem que cortar gastos do governo exatamente porque o governo que gasta demais prejudica os pobres, porque o governo que gasta demais causa inflação e a inflação prejudica muito mais o pobre do que o rico. O rico dá seu jeito, o rico rebola ali, bota o dinheiro em dólar, dá um jeito lá e se vira. Sempre foi assim. Na época da hiperinflação aqui no Brasil também, o pessoal que tem dinheiro ganhava dinheiro com overnight, cara. O overnight era bom pra caramba, deixava o dinheiro na sua conta ali, só no overnight ali. O pobre se fode, meu amigo. O pobre só se ferra nessas coisas. E você aumenta a pobreza com isso, com a inflação, né? Só que, é o que eu falo para vocês, como a economia da Argentina era viciada em gasto do governo, o governo gastava muito para manter a economia, como é no Brasil também, tá? Se algum momento a gente tiver um presidente mais libertário aqui no Brasil, se o Bolsonaro voltar ao governo, se o Tarcísio resolver adotar uma linha mais libertária de cortar a despesa de verdade, não é só diminuir o tamanho do Estado. O Bolsonaro diminuiu o tamanho do Estado. Já é bom isso. Cara, não é fácil diminuir o tamanho do Estado. Mas o Milei fez muito mais do que isso. O Milei cortou 30% da força de funcionário público na Argentina. Cortou pedaços inteiros do Estado. É isso que tem que fazer. Só que num primeiro momento, isso causa problema. Isso você eleva a pobreza no primeiro momento, porque muita gente depende do Estado ainda, muita gente tem negócio com o Estado, muita gente recebe bolsa do Estado. Então, quando você corta no primeiro momento, é ruim. E foi o que aconteceu. Tem aqui o gráfico da pobreza, aqui, ó. Segundo semestre de 2023, ainda no governo do Carlos Massa, né, do Alberto Fernandes, porque lembra, né, o Alberto Fernandes era o presidente da Argentina, mas em determinado momento ele desistiu. Ele entregou o governo na mão do Carlos Massa porque ele viu que ele não conseguia fazer nada, né? Então, já estava subindo a pobreza aqui, né, por conta da inflação. Quando entrou o Milei no primeiro semestre de 2024, aqui ó, a pobreza cresceu, num primeiro momento cresceu. Cresceu porque a inflação já vinha crescendo e cresceu porque ele cortou um monte de subsídio estatal, subsídio para luz, subsídio para gás, subsídio para um monte de coisa. Num primeiro momento você piora realmente, não tem jeito. E esse que era o grande risco, porque politicamente é uma coisa muito dolorida, as pessoas reclamam, ninguém gosta de piorar de situação, né? Só que felizmente foi só o pique mesmo lá no segundo semestre de 2024, já caiu a pobreza e caiu muito, e caiu a inflação mais ainda, ou seja, daqui para frente a tendência é cair mais ainda. Repara que caiu para 38,1% a pobreza, né? Ou seja, está abaixo do que estava aqui, até lá em 2022 estava em 39,2%.
Ou seja, caiu, voltou muita coisa, né? Melhorou muito em relação ao que estava no governo Alberto Fernandes lá na Argentina. Então, realmente uma coisa muito boa, mostra o sucesso das reformas do Milei. Mas o melhor não é isso, o melhor, como eu falei para vocês, é que daqui para frente é correr para o abraço, porque agora a economia real, a economia das pessoas, da sociedade, está crescendo, o governo está limitado, ainda tem um monte de reforma para fazer, ainda tem um monte de coisa para fazer, coisa para privatizar, né? Mas já deu uma diminuída boa no Estado argentino, já teve a terapia de choque para resolver o problema ali, né? E agora ó, existe a projeção de que a economia argentina vai crescer 6,5% em janeiro nos últimos 12 meses. Está somando o crescimento dos últimos 12 meses, 6,5%. O Brasil, ano passado, subiu 3%, e olha lá, né, o pessoal comemorando, Lula falando, oh, crescemos 3%, a Argentina vai crescer 6%. E a perspectiva para esse ano é ainda melhor ao longo do ano. Por quê? Porque agora é correr para o abraço. A parte dura, a parte difícil, né, no hay plata, que, cara, isso é impressionante. O Milei fez uma campanha dizendo isso, no hay plata, não temos dinheiro, não dá para fazer nada, não temos dinheiro, não vou prometer nada porque não dá para fazer nada, não tem dinheiro para nada. Você consegue acreditar que ele ganhou uma eleição na Argentina, cara? Putz grila, eu vou te falar uma coisa, é impressionante isso, né? Aqui no Brasil, o pessoal quer, não, porque eu vou fazer Bolsa Família maior ainda, eu vou fazer mais isso, mais aquilo. Imagina um candidato do Brasil falando, não, eu não tenho dinheiro, não vou fazer nada, porque não tem dinheiro, vou tentar consertar a economia. E ganhou a eleição por lá. Olha que bacana. E é o cara que está fazendo toda essa coisa. E está fazendo uma revolução no final das contas, né? É o que eu falo para vocês. O libertarianismo é o caminho. Se os estados esperam sobreviver as próximas décadas, eles têm que diminuir muito de tamanho, mas diminuir muito mesmo. Não é diminuir 10%, 20%, é diminuir 90%, 80%, 99%, eu ia falar 100%, 100% é o que eu gostaria. Eu adoraria que o Estado acabasse completamente, eu acho que a gente já pode chegar lá, mas eu tenho que ser realista. Eu acho que ele ainda vai diminuir ainda muito se for sobreviver. Agora pode ter o colapso também, né? O que chama atenção realmente é a imprensa brasileira falando bem do Milei, porque até aqui eles sempre falavam isso, não porque o Milei está melhorando a economia, mas a pobreza aumentou, e agora não tem mais como esconder isso, né? É muito engraçado que até o C5N, que é um canal de esquerda lá na Argentina, tá, olha o pessoal anunciando aqui que a pobreza diminuiu, né? Todo mundo com cara de... Igual a Daniela Lima falando que melhorou as coisas, que despiorou as coisas na época do Bolsonaro. Todo mundo com cara de velório para dizer notícia boa, né? Olha, a economia... Putz, melhorou a economia com o Milei. Pô, que chato, os caras aqui, tudo com cara de velório aqui, para dizer que a economia melhorou no Milei, né? Igual aqui no Brasil, o pessoal que despiorou. Não porque a economia despiorou com o Bolsonaro. Aqui, olha só o gráfico que eles fizeram, cara. Eles fizeram o gráfico aqui, ó. Aí botaram aqui, ó, que caiu a pobreza para 38,1%. Só que eles botaram 38,1% ainda maior que 40%. Aqui 41%, ó. Aqui é 38%. Porra, que gráfico é esse? Pô, tinha que botar aqui embaixo o negócio aqui, ó. É menor do que esse outro aqui de 39, tinha que botar aqui embaixo a coisa. Aí botaram aqui em cima, 38, caiu só um pouquinho aqui. O pessoal ainda tentando dar um jeito de dizer que não, que é ruim, que não sei o que lá, que caiu só um pouquinho a pobreza. Aqui, ó, tá 40%, tá aqui embaixo. Aqui é 40%, aqui é 38%. Que história é essa? Não, pô, tá errado esse negócio. Mas você consegue ver, é igual a televisão aqui no Brasil falando, não, que o Bolsonaro despiorou e não sei o que lá, tentando fazer pouco. Na verdade, que caiu pra caramba a pobreza, caiu aqui pra baixo, pra 38% aqui. E teve um outro gráfico que eles fizeram há um tempo atrás, que é esse daqui, ó. Olha só o gráfico deles, de como você vê a imagem do Milei, né? Aí tá aqui, ó, muito boa, 29%, boa, 27%, né? Aí somando esses dois aqui, dá o quê? Dá quase 60%, né? Ué, como é que pode a parte verde estar menor? Aí você vê a parte vermelha aqui, ó, muito ruim, 28%, ruim, 13%. Ué, como é que isso aqui somando, que dá menos de 50%, tá maior do que isso daqui, que dá quase 60% e tá menor aqui, né? Ou seja, era para estar ao contrário, era para o verde estar muito maior que o vermelho, né? Mais uma vez, fizeram ali o cambalacho do gráfico para tentar vender a ideia de que não tá tão bem assim o Milei e coisa e tal. Muito engraçado esse tipo de coisa, mas isso não resolve, porque o fato é que o povo argentino está vendo o que está acontecendo e o apoio ao Milei está enorme. Para vocês terem uma ideia, vai ter uma intenção de voto legislativo em 2025 na província de Buenos Aires. Lá na Argentina, a província de Buenos Aires é o lugar mais... é o nordeste dele lá.
É o lugar mais esquerdista que tem na Argentina, é a província de Buenos Aires. E até lá, o Milei está ganhando aqui. 39% contra 36% dos kirchneristas lá, dos peronistas e coisa e tal. Então, ou seja, até na província de Buenos Aires. O Milei lançou o candidato lá, o Manuel Adorni, que vai ser o candidato dele para prefeito de Buenos Aires. Hoje, o governador de Buenos Aires e da província de Buenos Aires é de esquerda, é amigo da Cristina Kirchner. Por isso que os brasileiros que fugiram do 8 de janeiro, que fugiram para a Argentina, estavam sendo perseguidos pela justiça da cidade de Buenos Aires. Não era pela justiça argentina, não. Era a cidade de Buenos Aires, que é de esquerda e que estava perseguindo os brasileiros por lá a pedido do Lula, né? Só que o cara vai perder a eleição ano que vem também, vai sair também, vai entrar o Manuel Adorni, que é pró-Milei também, lá na província de Buenos Aires. E de forma geral, olha como é que está a intenção de voto para o legislativo argentino. A votação é esse ano, 2025, e tá aqui, ó, 60% é o partido do Milei. O partido do Milei hoje é um negocinho desse tamanhozinho, porque ele acabou de criar esse partido, é um partido pequeno, já tá com 60% aqui, ó. Somando com mais o PRO, que é o pessoal do Macri, coisa e tal, já dá mais um tanto aqui, mais 6,8%, dá quase 70%. Depois dessa eleição que vai ter esse ano, o Milei aprova o que ele quiser na Argentina. Qualquer coisa. Vai ser igual o Bolsonaro em 2026 aqui no Brasil, com Congresso e Senado e Câmara com aprovação enorme, né? Os kirchneristas aqui, os peronistas, estão com 23%, com mais 4,2%, 27%. Um terço, mais ou menos, ali, é o que sobrou para eles. O resto todo apoiando o Milei. Ou seja, o Milei resolveu o problema da Argentina. E mais do que isso, ele tem um plano, ele tem um norte, ele tem um futuro que as pessoas olham para a situação atual e veem que é um futuro viável, um futuro que está aberto. Um monte de empresas investindo na Argentina, aliás, o Brasil está perdendo essa corrida, porque um monte de gente que viria para o Brasil está preferindo ir para a Argentina por conta do idiota do pinguço corrupto, né? Por conta dos idiotas que acharam que votar num pinguço corrupto seria uma boa ideia. Enfim, é isso daí. Parabéns ao Milei.